2 Reis capítulo 5. Naamã o sírio procura Eliseu para ser curado de lepra. A princípio rejeita a instrução do profeta, mas acaba cedendo e se lava 7 vezes no Jordão. É curado. Eliseu se recusa a aceitar recompensa. Geazi aceita um presente de Naamã e é amaldiçoado com lepra. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: sê servido tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou, e pôs-se diante de seu senhor,
E disse-lhe Eliseu: "Donde vens, Geazi?" E disse: "Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte." Porém ele lhe disse: "Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre." Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz um machado flutuar. Ele revela ao rei como conduzir a guerra contra a Síria. Eliseu é protegido por cavalos e carruagens de fogo. Os sírios são feridos de cegueira. Ben-Hadad sitia Samaria e os alimentos são vendidos a um preço muito alto. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: "Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar." E disse ele: "Ide." E disse um: "Serve-te de ires com os teus servos." E disse: "Eu irei." E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: "Ai, meu senhor, ele era emprestado." E disse o homem de Deus: "Onde caiu?" E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: "Levanta-o." Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: "Em tal e tal lugar estará o meu acampamento." Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: "Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali." Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: "Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel?" E disse um dos servos: "Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir." E ele disse: "Vai e vê onde ele está, para que envie, e mande trazê-lo." E fizeram-lhe saber, dizendo: "Eis que está em Dotã." Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite, e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos?" E ele disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: "Fere, peço-te, esta gente de cegueira." E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: "Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais." E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: "Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam." O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai." Mas ele disse: "Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor." E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam. E os despediu e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: "Acode-me, ó rei meu senhor." E ele lhe disse: "Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?" Disse-lhe mais o rei: "Que tens?" E disse ela: "Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos.
Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre a sua carne, e disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu profetiza uma abundância incrível em Samaria. Os exércitos sírios fogem ao ouvirem um clamor de batalha e deixam para trás seus pertences. Israel despoja os sírios. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse a seus servos, agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus.
o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e morreu. 2 Reis, capítulo 8. Eliseu profetiza uma fome de 7 anos. A vida da mulher sunamita é preservada durante a fome. Jorão e depois Acasias reinam iniquamente em Judá. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe: certamente viverás, porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Hazael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa. E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu, e foi a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente viverás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Por isso Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna também se rebelou. O mais dos atos de Jeorão, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar.
No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente.